Eu pensei que hoje aqui, senhor presidente, eu pudesse, mais uma vez, me pronunciar repudiando o bárbaro assassinato da vereadora Marielle Franco, que completa 7 dias hoje. Mas este assunto já tratei e vou continuar tratando aqui no plenário do Senado, em outros espaços da nossa Casa Legislativa. Mudo, no entanto, o meu pronunciamento para tratar hoje de assunto que já foi aqui iniciado pelo senador Eduardo Amorim, de Sergipe, para dizer que é com muita preocupação que venho à tribuna falar sobre a decisão da Petrobras de fechar unidades da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, na Bahia e no estado de Sergipe. O impacto econômico e social desta resolução terá um efeito devastador e fomentará o desemprego e o fechamento de outras fábricas que estão no entorno da Fafem, que em território baiano está instalada no polo industrial de Camaçari há mais de 45 anos. Uma audiência pública está ocorrendo agora à tarde na Câmara de Vereadores de Camaçari. E logo mais à noite, o município vizinho de Dias d'Ávila também realizará uma discussão sobre mais esse presente de grego para o povo brasileiro, especialmente os baianos e sergipanos, vítimas de sucessivas retaliações deste governo cruel e ilegítimo e entreguista. Os fertilizantes são insumos essenciais à produção agrícola, sendo necessário tratar sua produção como questão de segurança nacional. A parada da Fafem Bahia e das demais fábricas de fertilizantes do país parte do plano de desinvestimentos da Petrobras e coloca em risco nossa soberania alimentar e o agronegócio, uma vez que a produção agrícola passará a depender totalmente da importação de fertilizantes, o que é um grande risco. Mas, além disso, volto a frisar, esse será mais um golpe nos trabalhadores que engrossarão a já robusta fileira de desempregados no país. Primeira fábrica do polo petroquímico de Camaçari, a Fafem é conhecida como a semente do polo. Ela foi a primeira indústria de ureia do Brasil e teve suas operações iniciadas em 1971. A fábrica é responsável pela produção de 474 mil toneladas ano de ureia, 474 mil toneladas ano de amônia e 60 mil toneladas ano de gás carbônico, tendo os dois primeiros importância fundamental no desenvolvimento da agricultura e da pecuária do Brasil. A unidade conta atualmente com 275 empregados próprios. Com a paralisação das atividades da Fafem Bahia, 700 postos diretos de trabalho serão fechados e haverá impactos a toda a cadeia produtiva do setor, o que pode aumentar esse número, levando ao fechamento de outras fábricas que dependem desse produto. Lembrando que no Brasil, entre 2003 e 2012, o consumo de fertilizantes passou de 22,8 milhões de toneladas para 29,6 milhões, o que configurou um crescimento de 30% no período. O maior demandante é o agronegócio, que é responsável por quase 1/4 do PIB nacional. De acordo com a previsão da OCDE, entre 2010 e 2020, somente no Brasil, a produção de alimentos crescerá 40%. Depender do mercado externo de fertilizantes é arriscado. Importamos 90% dos fertilizantes potássicos, cerca de 50% dos fosfatados e 70% dos nitrogenados. Soberania na agricultura é uma questão de sobrevivência e países com visão estratégica não abrem mão disto.
Ao contrário das gestões dos ex-presidentes Lula e Dilma, quando foi colocado em prática um plano de expansão dos negócios de fertilizantes no Brasil, o atual governo foca no retorno de curto prazo dos ativos da Petrobras. Lula e Dilma iniciaram novos projetos de Faféns em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, e com a entrada em operação dessas duas novas plantas, a participação das importações no mercado nacional de fertilizantes nitrogenados cairia de mais de 70% para cerca de 5% já agora, nesse ano de 2018. O Brasil passaria a ser praticamente autossuficiente na produção desses insumos e com perspectiva de se tornar o maior produtor mundial de alimentos. Estudava-se ainda a instalação de uma Fafém em Linhares, no Espírito Santo, que ampliaria a oferta nacional de nitrogenados. A construção de novas fábricas de fertilizantes também tinha função estratégica de monetizar o gás natural em expansão de produção por conta das novas descobertas de petróleo no país. Criava-se, a partir da Petrobras, um projeto nacional de desenvolvimento. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, o atual governo vem no sentido oposto, desmobilizando ativos estratégicos da Petrobras. Os governadores Jackson Barreto, do Sergipe, e de meu estado, Rui Costa, já se manifestaram contrários à desastrada medida. Nas assembleias estaduais e aqui mesmo nessa tribuna já foram registrados protestos do senador Eduardo Amorim, de Sergipe, com pois não, está chegando o nosso senador Otto Alencar para também se incorporar à nossa denúncia. Senador Ulisses da Mata, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, sempre em defesa dos interesses da Bahia e do Nordeste. O fechamento dessa indústria de fertilizantes prejudica Sergipe e prejudica o Estado da Bahia e, além disso, vai, de alguma forma, levar uma dependência muito grande do Nordeste da importação de fertilizantes e de matéria-prima super importante para a agroindústria, o agronegócio, que é o que está dando certo no Brasil, embora o desacerto permanente do governo federal. Essa questão da Petrobras, não há outro diagnóstico a ser feito de que a atual gestão vai realmente entregar todos os ativos importantes para a iniciativa privada ou fechar, como está tentando se fazer lá em Camaçari, prejudica Camaçari, prejudica Dias d'Ávila. Lá a Fafém, ela produz lá amônia, produz ureia, o gás carbônico, enfim, são todas matérias-primas importantes para serem utilizadas nas atividades na produção de fertilizantes. Vem com uma desculpa esfarrapada, como o tempo está acontecendo, de que o prejuízo é 600, 200 milhões de reais, mas não comprova absolutamente isso. Eu não esperava outro comportamento da direção atual da Petrobras que não fosse discriminar o Nordeste e a indústria do Nordeste. Temos lá à frente da Petrobras o Pedro Parente, que trabalhou também no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele tem uma posição de privatização, uma posição radical de direita, não tem nenhum compromisso com o Nordeste, absolutamente. É um técnico que, na verdade, está querendo fazer conta de somar, sem entender as necessidades que o Nordeste tem, que a Bahia, que Sergipe tem, para ter a sua indústria funcionando. O que me chama a atenção é que a voz de Vossa Excelência foi levantada, do governador Jackson Barreto de Sergipe, do governador Rui Costa, a nossa voz, a voz de todos nós, mas o que me chama a atenção é o silêncio covarde dos membros do Partido Democrata da Bahia e de Sergipe, aqueles também que são do PSDB, e não do PMDB, que na Bahia praticamente teve problemas seríssimos e acho que
não dá nem para levantar a voz. Mas é um silêncio que os baianos precisam ter atenção para com isso, para entender que, acima dos interesses pessoais desses representantes dos dois partidos, e acima dos interesses coletivos da população baiana, dos interesses do Estado, da Bahia de Sergipe, desenvolvimento econômico desse Estado, estão os interesses pessoais, ou de grupo, ou então de setor, para tomar uma decisão de fechar a Fafem, que é uma fábrica que já vem há muito tempo, tem tecnologia, ou seja, vai fazer o quê? Ela vai ser outro ente, outra pessoa jurídica do Estado brasileiro, do governo federal, que vai ficar sucateada, não vai se tomar nenhuma providência sobre isso. Quer dizer, fechar e acabar e não dar nenhuma satisfação. Nós vamos reagir nesse sentido. Claro que tanto Vossa Excelência quanto eu, nós somos senadores de oposição a esse governo está aí. E aqui tem uma maioria que sempre aprova as coisas do governo. Uma maioria que tem, de alguma forma, apoiado um presidente da República atolado em denúncias, em corrupção, em improbidade administrativa, na Rodrimar, nas denúncias feitas pelo Rodrigo Janot, mas pode ter absoluta certeza, a minoria aqui está com a virtude de defender a Petrobras e defender o Brasil. Eu tenho certeza absoluta do seu sentimento de patriotismo e de baianidade, de ser uma nordestina que honra as tradições e a história que Vossa Excelência construiu no Estado da Bahia. Muito obrigada. Senador Otto, eu incorporo ao nosso pronunciamento a parte de Vossa Excelência, que, sem dúvida nenhuma, merece o destaque, porque nós temos convivido, eu e Vossa Excelência, com não apenas o silêncio, mas a ação concreta dos representantes desses dois partidos no nosso Estado para prejudicar a economia da Bahia, como foi no caso do empréstimo dos 600 milhões do Banco do Brasil, que tentaram impedir que a Bahia recebesse, e a Bahia só veio receber da Justiça. Agora, eles ficam silenciosos, da mesma forma que nós estamos assistindo a pulada de navio, a falsa pulada de navio do PSDB e do DEM, nacionalmente, do governo Temer. Dizem que não tem nada a ver com o governo Temer, mas continuam no governo. Mas, a Petrobras apenas diz que vai fechar, mas vai realocar os funcionários para outro lugar, como se fosse simples, né? Como se a vida das pessoas fosse uma marionete. E todo o resto é sucatear, senador Otto. Exatamente, sucatear, como Pedro Parente fez no governo de Fernando Henrique, para justificar a futura privatização. É assim que eles se comportam. Mas nós vamos reagir, estamos, inclusive, marcando amanhã, já com o senador Requião, que tem coordenado essa frente em defesa da Petrobras e da economia nacional. Falamos aqui com o senador Eduardo Amorim, tentar fazer uma reunião dos senadores nordestinos, especialmente de Bahia e Sergipe, mas de todos os estados, dos estados produtores do agronegócio, do centro-oeste, para que nós possamos tomar uma posição, levar essa posição ao presidente da República. Mas, para finalizar, senhor presidente, finalizando, o senador líder do partido de Vossa Excelência, inclusive o senador Omar, fez um pronunciamento buscando se solidarizar com a Bahia, com Sergipe, e levantando a hipótese de que pudesse ser feito investimento também lá no Amazonas, numa fábrica de potássio. Ora, a própria Petrobras já respondeu ao senador Omar. Eles estão querendo, na verdade, fechar fábrica, não abrir fábrica. Eles estão querendo, como mesmo estão dizendo, a hibernação da fábrica de fertilizantes como parte dos esforços, segundo eles dizem,
para focar os investimentos da Petrobras em ativos que tenham menor risco e tragam mais retorno para a companhia. Ora, qual é o risco de fabricar fertilizante num país que importa a maior parte dos fertilizantes consumidos? Isso chega a ser um pouco cínico por parte da Petrobras, não é? E nosso planejamento estratégico concentra investimentos na produção de óleo e gás no Brasil, incluindo os investimentos para o aumento da produção nos campos do Nordeste. Ora, senhor presidente, eu finalizo dizendo que realmente é lamentável. Esse Pedro Parente deve ser parente da Shell e não do povo brasileiro, porque aqui de outras empresas multinacionais, porque a sua ação na Petrobras é de repetidamente ameaçar a privatização dessa empresa, que não tenho dúvida, não é aprovada pelo povo brasileiro, que lutou muito para constituir a Petrobras como um patrimônio do Brasil e que agora vai tendo mais esse golpe, na verdade, esse prejuízo de ter uma fábrica de fertilizantes, no caso da Bahia. Eu penso, viu, que eles estão irritados com a força da Bahia, da economia baiana, dos investimentos da Bahia, de um governo que, com toda essa dificuldade, presidente, é o segundo maior investidor em políticas públicas no Brasil, é o segundo maior investidor público do Brasil, sendo um estado pobre do Nordeste brasileiro. É verdade que é a principal economia do Nordeste brasileiro, mas o Nordeste brasileiro se unirá, senadora Maria do Carmo, Vossa Excelência, que é de Sergipe, outro estado duramente atingido por essa decisão. E nós estaremos unidos para impedir que mais este crime se cometa contra a economia nordestina. Nós não esperávamos outra coisa de um presidente ilegítimo, de um presidente que não tem compromisso nem com o Brasil, nem com os nordestinos deste país. Mas nós não vamos nos calar e nem vamos parar a nossa luta. Eles não passarão no Brasil. Muito obrigada.